aqui hoje no Estúdio Gap, na Inovari Cowork, com mais um programa do Ana Talks. E hoje uma convidada muito especial, a nutricionista Karen Moraes, que atende aqui na Clínica CF, que fica localizada dentro do Cowork Inovari. Você que tem interesse em ter o seu programa aqui na Gap Studios, gravar uma live, gravar videoaula, ou fazer entrevistas, nós alugamos esse espaço para você fazer o seu programa ou a sua aula, a videoaula. Depois pode jogar na Hotmart, porque aqui a gente usa equipamentos de altíssima qualidade de imagem, som, então vale a pena. E hoje eu vou apresentar a Karen Moraes, que ela é formada em nutrição e naturopatia, talvez, né? Com especialização em modulação intestinal. Intestinal é nosso segundo cérebro? O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu já falei sobre isso e as pessoas ficam em dúvida, mas nada como uma nutricionista para falar. Saúde da mulher e epigenética. Nossa, isso é forte, porque às vezes é um alimento muito bom que pode fazer bem para você e não pode fazer para mim, né? Exatamente. E como que você vai saber isso? Um exame de sangue não dá para ver, né? Não dá. Ela é mineira. Olha que legal. Da onde que você é? Eu sou do Triângulo Mineiro. Olha que legal, que delícia. Mãe de duas adolescentes. Dois adolescentes. Dois meninos? Dois meninos. Olha, Caio e Bruno. Quantos anos? O Caio, que é o caçula, vai fazer 17 e o Bruno 20. Nunca que vai falar que você tem filho dessa idade. Ela mora em Valinhos atualmente. Atende aqui na Clínica CF, como eu já tinha dito. Karen, muito bem-vinda. É um prazer você estar aqui. Eu fico muito agradecida de você ter aceito o meu convite, de estar participando aqui, para a gente trazer conteúdos de relevância para os nossos clientes, para as pessoas que assistem o programa e que a gente possa agregar algo de bom para o próximo, certo? Obrigada, Carol, por essa oportunidade, né? O prazer é meu. E eu agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que nutrição é a minha paixão. E é um assunto que afeta a vida de todo mundo, né? Então, agradeço muito. Aquele ditado, né? Você é o que você come, literalmente Com certeza. Né? Você sabe que se a pessoa tá doente ou não tá, a cor do cabelo, a cor da pele, tudo vem da alimentação, né? Sim, sim. Você mostra na pele aquilo que você é por dentro, né? Então... Todo mundo tá falando, nossa, seu cabelo tá tão bonito. Ai, nossa, tão comprido. O que você fez? Alongamento? Eu falei, não, gente, só tô comendo a minha dieta, tô comendo minha marmita, frutas. Pronto. É isso mesmo. E eu queria te presentear com um presentinho, uma lembrança da Tagme, que ela faz os nossos personalizados, tá? Ó, gente, a Tagme fica aqui pertinho da Inovari, no Jardim Itália, no Portal. E eles fazem muitas coisas personalizadas e esse é o meu presente para você, para marcar. Que legal, obrigada. Esse primeiro programa que você está participando, que seja o primeiro de muitos. Como eu acho que a gente tem muito assunto para falar. E toda vez que você usar, você lembrar desse momento, dia 28 de outubro de 2025. Ai, que delícia! Eu adoro chás. Ah lá, além de estar com o seu nome, tá com o programa Ana Talks. Karen, olha, com o seu muito nome. Linda, amei. E também atrás para você lembrar da Inovari, né? Inovari, Clínica CF, Ana Talks, tá tudo interligado, tá tudo interligado. Né? Gap Studios, né, Leandro? Isso aí. E aí, vamos para as perguntas. Hoje o nosso tema vai ser o alimento como pilar da sua saúde, certo? Sim. A nutrição essencial, certo? Vamos lá, aqui desse primeiro aqui que eu tô lendo aqui, nosso briefing, que eu já falei, né, Leandro? Essas coisas aqui do canal e tal, né? Ou tem que ler tudo isso? Vai jogar para as perguntas já?
Só tô vendo aqui se é uma pergunta chave aqui que não pode faltar, que a gente fez as perguntas aqui, ó, uma a uma a dedo. Bloco 1, vamos lá. Karen, para começar, o que as pessoas ainda não entenderam ou entendem, né? Sobre a importância da nutrição para a saúde. O que as pessoas ainda não entenderam, principalmente, né? Algumas entendem, mas talvez não seja do modo correto, né? Então, o que você acha que as pessoas ainda não entendem sobre a nutrição? Então, não tem como a gente falar de saúde sem passar pela nutrição, né? A nutrição, o alimento que nós comemos, ele é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar bem, para nos manter vivo, né? Se nós comemos bem, nós vamos dar a matéria-prima que o nosso corpo precisa, as nossas células precisam para realizar todas as funções fisiológicas, né? Isso pode parecer uma linguagem mais técnica, né? Mas imagine um carro, por exemplo, que você precisa dar um combustível de boa qualidade para que ele tenha um bom desempenho e uma boa durabilidade, né? Se você coloca um combustível ruim, você pode fundir o motor desse carro, né? Então, o alimento é para o nosso corpo a mesma coisa que um combustível é para um carro, né? Você precisa fazer essas escolhas conscientes do que você coloca no seu prato, porque realmente cada refeição é uma oportunidade de você nutrir o seu corpo. E a gente tem visto as pessoas buscando saúde, mas você vê uma geração aí que está voltada para fast food, que não tira tempo para comer, né? Mas acho que isso está mudando um pouco, né? Ou Tem não? mudado bastante, tem mudado acho que bastante. já foi bem pior, né? Sim, as pessoas estão buscando essa consciência, muitas vezes não têm o tempo, mas elas procuram de alguma forma incorporar uma alimentação mais saudável. E esse é, na verdade, o objetivo, né? Você tendo essa consciência, você fazer o que for possível para você garantir a sua saúde, porque não dá para você ter saúde, né, comendo os Fast food os da fast vida. foods da vida, né? E você acha que só com a alimentação é o suficiente? Ou tem que entrar com uma suplementação, tanto na idade infantil quanto na idade adulta? Olha, a gente precisa aprender a comer bem, né? A primeira coisa. A primeira coisa. O suplemento, ele eu diria assim, ele é um complemento, né? O suplemento é um complemento, é até interessante essa. Mas ele não pode ser a base. A base tem que vir do alimento, ela tem que vir da nutrição. Vejo. Abre a caixinha aqui, ó. Tem aqui, mas sim, a suplementação. Tudo vitamina ômega 3. Sim. Praticamente, de remédio só tem o Puran e a cetralina, que eu faço tratamento já há 2 anos, e ele já quer já diminuir para encerrar. O resto eu falei, nossa, você toma tudo isso de remédio? Não é remédio, tudo vitamina. É o complexo do magnésio, que é lá, pool de magnésios, né? Para ajudar magnésios, a dormir. né? Relaxamento. Entre outras coisas que eu tomo aí pro cabelo, tudo. A verdade é que, assim, para todas as fases, a gente precisa adequar a alimentação, né? E, se for necessário, uma suplementação. A gente tem momentos da vida em que você tem uma demanda nutricional muito maior, né? Então, nesse momento, a gente precisa também de um suplemento para dar aquela... Mas aí seria, né? Que idade? Olha, isso vai depender. Por exemplo, numa fase que é muito comum a gente entrar com suplementação, né? Mulheres na perimenopausa, né? Que é os 45 anos. 40 mais. 40 mais, Ai, você já Deus, começa com essa... Será que eu já tô, meu Deus? com essas demandas, né? O seu corpo começa a ter alguma dificuldade de absorção de nutrientes, Sim, né? Eu, por exemplo, vitamina D, eu já tomei, não absorvo. Pelo menos cai. Tem que tomar só intramuscular. A K2 junto com a D. Eu comprei, tomei 90 dias, eu fui fazer o exame, diminuiu. E quando eu tomo intramuscular, vai lá pra cima.
A vitamina D, ela é um hormônio, na verdade, né? É, Ela um tem uma hormônio. demanda muito grande no nosso corpo. Mas Sempre que você tem, por exemplo, um resfriado, né? Existe uma demanda aumentada dessa vitamina, então ela cai. As reservas dela caem. Então, você precisa manter uma reserva um pouquinho maior. E eu vejo também, nas mulheres também, acaba tendo bastante deficiência em ferro, ferritina, Sim. por causa da menstruação, tudo, né? E eu vejo, vira e mexe, ela tá no limite ou menos. E aí, o ferro até eu consigo via oral. Mas aí eu tenho que fazer soroterapia, né? Sim. Que aí sobe muito mais rápido, Claro. aí a queda de cabelo, entre outras coisas, já melhora bastante, né? A fadiga, né? A falta E de outra ferro. coisa também que eu tenho tendência à acne. Desde criança eu tive acne, cuido da pele, até tive acne adulta, tudo, na fase adulta. Eu preciso do complexo B. Uhum. E eu já tomei complexo B via oral e me deu muita acne. E aí, eu tomando a intramuscular, às vezes dá, mas bem pouco. Sim. Porque não sei se é porque vai direto para a corrente sanguínea, não sei. Então, existe aí uma relação da vitamina B12, né? E algumas pessoas podem ter uma reação, manifestar isso em forma de alergia, seja uma acne, uma eczema, né? Pessoas que têm muita coceira. Que ficou com bastante acne no pescoço, que é uma região bem hormonal, né? Então, tem que ter esse cuidado. A suplementação, ela não é, assim, uma coisa, né, que você pode fazer da sua cabeça. É muito importante que você tenha um acompanhamento de um profissional para que ele faça, né, as dosagens e faça o acompanhamento. Se aquela dosagem está sendo suficiente, está sendo adequada para a sua realidade, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que isso é de extrema importância. Porque antigamente, até a gente ia falar isso depois, mas porque as pessoas ainda têm esse mito. Não preciso de nutricionista, eu vou lá no nutricionista, ela me dá uma folha com a pirâmide alimentar, separado carboidratos, proteínas, legumes, salada. Aí a pessoa fala assim, eu vou pagar, ou até pelo convênio, perder meu tempo para receber uma pirâmide. Hoje em dia, você pega isso no Google. É verdade. Então, hoje, na verdade, a gente tem, assim, uma demanda muito variada, né? E o papel do nutricionista, ele evoluiu bastante. Hoje, você vai numa consulta, ele não vai simplesmente te entregar um cardápio com uma dieta restritiva para você emagrecer, né? Existe um acompanhamento personalizado, existe... ganho de massa. Ele vai fazer uma avaliação dos seus exames, vai fazer com você uma bioimpedância, né? Nós temos condições e tecnologias que há alguns anos atrás a gente não tinha, né? Verdade. Então, com todas essas informações em mãos, é possível fazer um plano alimentar específico para atender a sua necessidade. E mais, né, assertivo, né? É mais assertivo. Ele vai te colocar, por exemplo, considerando as suas preferências, os seus horários. Você é uma pessoa que tem tempo de preparar uma refeição. Não, eu mando fazer marmita. Se você não é essa pessoa que precisa comprar uma marmita, mas então tudo isso ele vai te orientar e vai te ensinar para que você faça essas escolhas conscientemente, então, né? Essa moça era minha cliente, ela tem uma horta na casa dela. Ela faz tudo natural, uma delícia. Nem vou fazer muito propaganda, porque... Inclusive, eu vou te apresentar ela. Com porque certeza. ela só faz pra mim agora. Porque agora ela só trabalha com... como que chama? Chefe, que você vai na casa, ela vai na casa e prepara tudo, faz a lista de compras. E pra mim, ela faz a marmita, porque ela é minha cliente, minha amiga, continua fazendo pra mim. Ela nem é daqui, é uma cidade daqui perto. Então, eu não posso nem divulgar ela, porque até eu quero trazer ela depois aqui, te apresentar. Porque um cliente que não sabe cozinhar, não tem tempo, pode contratar ela e ela ir lá fazer a alimentação na casa da pessoa. Com certeza. É personal diet, né? Uma coisa assim. Só que no caso dela é personal chef. Personal chef. Porque antigamente, faz muitos anos, eu contratei uma personal... diet, né? Um personal de nutrição. Eu lembro que ela foi lá,
em casa, ensinou a minha ajudante lá a organizar a geladeira, como que tinha que ser Sim, feito, a quantidade de sal que tinha que pôr na alimentação, porque muitas pessoas que têm uma empregada ali no dia a dia, acaba cozinhando, limpando, fazendo tudo, e às vezes ela não consegue não tem esse toque. fazer essa alimentação adequada, né? Aí ela fez o cardápio para nós, e essa moça, que é a Gildete, beijo Gildete, que trabalhou comigo com mais de 10 anos, ela amava cozinhar. Aí, tanto é que a minha mãe pagou cursos para ela, inclusive no Ceprovi, para ela aprender a fazer bolos, pães, etc. E, ok, aí depois ela saiu, foi para outro estado, aí depois eu contratei duas nutricionistas. Elas iam 2 ou 3 vezes por semana em casa, faziam almoço e janta, e o almoço do outro dia. Aí depois ia lá, e a minha moça, ela só limpava tudo, assim, a casa. É mais ou Sim. menos que nem a Rose faz, né? Só que era um nutricionista. E hoje, essa nutricionista, na verdade, que ela é chefe, a outra que era nutricionista, ela tem um espaço maravilhoso aqui em Vinhedo, que chama Café com Flores. Ah, conheço Café com Então, Flores. ela cozinhava lá em casa, Olha, que legal. junto com uma outra nutricionista que me fugiu o nome, que ela é esposa de um amigo meu que estudou comigo, um amor de pessoa também. E as duas iam lá, preparavam tudo. Nossa, gente, eu comia feito uma rainha. Pensa numa comida assim, fresca, gostosa, é, saudável, né? Nossa. A comida feita em casa é a melhor comida, com E assim, certeza. preparada na hora. Apesar que essas congeladas, eu descongelo. Todo mundo fala, que cheiro é esse? Maravilhoso. Não fica, o jeito que ela faz um congelamento, não fica, sabe, aguada, nada. Sim, Temperadinha. Ah, olha, é sensacional. Depois eu te sim. mostro É. as marmitas. Agora vamos por uma polêmicazinha. Conte os segredos negativos dos alimentos processados. E explique o que são os alimentos processados, né? Para os nossos telespectadores entenderem o que é um alimento processado e quais são os pontos negativos que ele pode trazer para a sua saúde. Sim, é uma forma muito fácil de entender, né? Alimento processado, ele é uma química disfarçada de alimento, né? Eles vêm carregados de açúcares, gorduras ruins, aditivos químicos, né? E com um apelo de marketing aí, né? Então, assim, esses alimentos, apesar de serem muito práticos, né, e muito gostosos por conta da quantidade de açúcar, de gordura que se tem, né, eles podem trazer prejuízos sérios para a saúde, porque hoje a gente já sabe, isso é muito divulgado, que esses alimentos eles podem causar o desenvolvimento de doenças metabólicas como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, por conta de todas essas substâncias, Que né? seria salsicha, As salsichas da miojo. vida, tudo que é multiprocessado. Falou Mas que dá saquinho, uns né? exemplos aí Batatinha, para salgadinhos, esses que você pega na prateleira do mesmo aqueles supermercado. veganos, Olha, não é porque é vegano, não é porque é orgânico, né, que é que é saudável. saudável. Olha, porque tem esse mito, né? Sim, Até a indústria farmacêutica engana a gente. E a indústria alimentícia, pelo visto, também, né? também. A gente precisa, né, se educar a ler rótulos. E hoje, um ganho que nós tivemos aí, né, nos últimos anos é que hoje é obrigatório Escrito, escrever na embalagem, né, alto, alto teor de gordura, alto alto teor teor de de sódio, sódio, é né? verdade. Porque aquelas letras minúsculas ninguém lia, É, né? Então, hoje tá bem claro. Então, bem a na gente frente, né? A frente, tá na frente e exatamente. atrás. E você, lendo aquilo, pode escolher não comer. E tem uma Mas, polêmica aqui que às vezes as pessoas falam pra mim. Caso a pessoa for tomar um refrigerante, que seja uma coisa esporádica, toma uma Coca zero ou uma Coca normal? Qual que é olha, menos pior?
Os Porque dois você são fala assim, ruins. ai, a Coca Zero tem muito sódio. Ah, mas a Coca normal tem muito açúcar. Entre o açúcar e o sódio, eu vou no sódio, porque eu sou contra o açúcar. Mesmo porque eu acho o gosto da Coca-Cola Zero melhor, não tão doce. Mas o que você Pois acha? eu vou te falar que os dois são ruins. E assim, olha, eu acho é, complicado a gente, nos dias de hoje, né, ainda estar aí nessa discussão de tomo uma Coca Zero ou tomo uma Coca normal. Né? Gente, nós não deveríamos estar tomando nada de refrigerante. Depois de você Aliás, saber que nem bebida, aquilo, né? né, Você é vê, em ruim para sua Portugal, na saúde. Europa, não serve bebida com alimentação. Então, essa já é uma outra É. discussão, né? Mas, vamos falar assim, as evidências são tão claras hoje, né, que a gente poderia estar, assim, num outro nível de discussão. Serve bebida com alimentação ou não, né? Então, assim, deixa essa questão da coca lá para trás, Tá. né? Isso daí é ponto Ó, então, comum. no segundo programa, a gente vai falar sobre a importância ou não de você, que eu já estudei, né? Já conheço um pouquinho. Se você for beber alguma coisa, que seja água e 40 minutos antes da refeição. Durante a refeição, não se deve Sim, tomar nada, certo? exato. E aquela coisa do H2O? É H2O ou é refrigerante? Olha, eu acho que todas as bebidas, né, no geral, açucaradas, gaseificadas, industrializados no geral, como a gente acabou de falar aqui dos ultraprocessados, né, eles têm substâncias aditivadas, né, substâncias químicas que são adicionadas ali. Então, é, É porque ela parece que, por exemplo, tem água com gás, pode tomar, com limão, assim, ou é melhor tomar água sem gás? não, a água com gás não tem nenhum problema, não. Eu gosto de tomar com limão ou espremido, Sim, o dela não tem sim, problema. O H2O eu vejo que parece que ele tem um pouco menos de gás, parece um pouco mais leve, né? sim, Tem, inclusive tem o sem açúcar também, né? tem. Agora eu não sei a questão de sódio, Uhum. se é tão ruim quanto a Coca-Cola, Guaraná e essas outros refrigerantes aí. Sim, a gente precisa ter consciência, né, da quantidade de sódio ingerida, por quê? Na verdade, a nossa alimentação, é, se você tem uma alimentação mais natural, tranquilo, né? Você não vai colocar uma quantidade exagerada no seu alimento de sal, porque você não consegue comer. Mas aquele sódio que vem embutido nos alimentos, que sejam processados, industrializados, esses sim são os prejudiciais, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, mesmo quando falam que são mais naturais, que são diet, que são, né? A gente precisa ter Que é uma esse enganação, cuidado, né? né? Se fosse assim tão saudável, você não precisaria ter uma linha, por exemplo, para pessoas que estão seguindo uma dieta mais específica, como hipertensão, que tem uma linha, né, mais específica, mais clean. Então, assim, eles têm prejuízo, com Tá. certeza. E aí, então, o que você acha, sendo bem enfática, qual o ponto negativo, o maior ponto negativo dos alimentos processados para a saúde da pessoa? É a parte de Com desenvolvimento de... certeza, eles podem levar ao desenvolvimento de obesidade, né? Quantas crianças nós estamos vendo aí hoje, né? Um estudo recente de 2024, feito aqui no Brasil, mostra que 3 em cada 10 crianças estão obesas, né? Nossa, Por bastante. quê? É muito salgadinho, é muito refrigerante, é muito fast Nossa, food, mas eu vejo né? hoje, assim, eu vejo as novas mães, nossa, fazendo lancheirinha com coisinhas, assim, tudo preparando, porque criança é um pouquinho, né, que come com É. tudo separadinho, por exemplo, põe um pouquinho de biscoito de polvilho, faz uma tortinha, isso pode, né? Biscoito de polvilho é alto em sódio.
Mas nem assim, uns 3, 4 pra uma criança? Olha, não deveria fazer parte da lancheira. E deixa eu falar uma coisa fundamental, antes que eu esqueça. Você atende crianças e adultos? Eu atendo. Como eu tenho uma especialidade em doenças metabólicas, né? Eu atendo crianças e adultos também. Inclusive, né, tenho pacientes adolescentes que estão diabéticas ou pré-diabéticas, E a né? partir do momento que a pessoa fica diabética... Na verdade, eu ouvi falar que não existe pré-diabético. Ou é diabético ou não é. Não existe um estágio pré-diabético. Você Mas tem uma tem como- resistência insulínica, Eu né, mas tenho não chegou. resistência insulínica. Sim, você está a Mesmo fazendo caminho dieta. de uma diabetes, É se porque você eu não tenho reverter esteatose isso. hepática. Eu Sim. tenho tendência a ter, assim, engordo 2, 3 quilos já dá gordura no fígado. Mas isso é uma coisa genética, que meu pai também tem. Tá. Então eu evito carboidrato de alto índice glicêmico, Sim. só de baixo índice glicêmico. Sim. É uma das estratégias pra Então, gente reverter no isso. futuro, meu pai é pré-diabético, eu também sou. Por causa disso aí, da glicemia, então. Tá. Na verdade, para você fazer um diagnóstico de diabetes, você precisa ter, nós temos aí alguns critérios, né? Você precisa ter pelo menos 2 a 3 desses critérios comprovados em exames de sangue, né? Exames laboratoriais. Então, a gente pede esses marcadores para avaliar um quadro desse. E quando eu falo que é uma pré-diabética, é porque ela já tem Uma ou tendência, 2 né? desses marcadores, né? Então, ela está caminhando para um quadro E aí, quando de tá diabetes. pré-diabético, tem como reverter. Até quando você tem diabetes tipo 2, você ainda tem como reverter. Jura? Eu achei que uma Juro. vez com diabetes, nunca mais. Não. É possível reverter, sim. Nossa, isso eu não sabia. Tudo é uma questão de mudança de estilo de vida, de alimentação. Obviamente, num quadro de diabetes, provavelmente você vai precisar de um medicamento, de um acompanhamento médico, né? E, em paralelo, se você fizer esse manejo nutricional, essa mudança de estilo de vida, você consegue reverter. Minha sogra é uma que conseguiu E aí, isso. o médico seria qual médico? Um que trabalha com regulação hormonal, um Olha, ginecologista, um endócrino? Isso vai depender muito do estágio da sua vida. Pode ser um endocrinologista, no caso a minha sogra estava com um geriatra, né? Sim. Pode ser um nutrólogo, né? Uma pessoa que vai te orientar, né, nesse caminho de... Que é um médico, né? De também. reverter, né? E aí, onde entra a naturopatia aí na sua especialidade como nutrição? Tá. A naturopatia, ela engloba, né, algumas... vamos dizer assim, disciplinas, algumas terapias, né? A aromaterapia, a fitoterapia, a nutrição ortomolecular, né? Também faz parte disso. Então, por exemplo, a gente começa a fazer um trabalho com uma paciente que está inflamada. A naturopatia, para mim, ela entra justamente aí. Eu gosto de usar muito alguns ativos da fitoterapia para poder fazer detox de metais pesados, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O Lugol, que é aquela gotinha, faz Sim. parte da naturopatia? Não faz parte da naturopatia. Ele é uma substância, né? Ele é o iodo, na verdade, em uma forma alcoolizada que a gente consegue tomar para ajudar na questão da tireoide, né? Tem que ser feito com acompanhamento médico, tá? O Lugol, porque você pode ter um aumento do nível de iodo no cérebro, por exemplo, né? eu tenho hipotireoidismo, eu tomo pura, eu posso ter um hiper, né? Exato, você pode ter um excesso de iodo no seu corpo, né? E isso também não é legal. Então, ele tem que ser... equilíbrio, você tem que tomar, você tem que medir, você tem que tomar e dosar para saber, né? Para chegar no equilíbrio, nem menos, nem demais. E a naturopatia também engloba homeopatia ou não? Olha, a homeopatia a gente vê um pouco durante o curso, mas ela sozinha já é uma especialidade, né? Já antiga. De quase 3 a 4 mas anos, acredita né? Quase que uma minha faculdade. mãe, desde criança, me tratou com homeopatia.
Não que ela Sim. era contra a alopatia. Em último caso, ela vinha com a alopatia, mas ela sempre me tratou com a homeopatia. Então, eu tomei Uhum. antibiótico pouquíssimas vezes na minha vida. Sim. E não é à toa que eu não tenho nenhuma cárie, nenhuma obturação, nada. Que legal, Todos parabéns. os meus dentes, que o Dr. Glaucio que cuida. É, agora eu vou fazer um contraponto aqui, interessante. Alimento como fonte de saúde versus a dependência de medicamentos. Muitas pessoas buscam soluções rápidas em pílulas para problemas que talvez pudessem ser prevenidos ou até tratados com uma mudança de alimentação. Qual é a sua perspectiva sobre essa relação? Então, é interessante você falar disso, né? Ah, os medicamentos, obviamente, eles têm o seu momento, né? E a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico de uma doença, ela precisa do medicamento com a devida recomendação e acompanhamento de um médico qualificado, né? Talvez até para salvar a sua vida. Quando esses pacientes chegam para nós no consultório, já em uso de medicamentos controlados. Isso que eu ia falar, é medicamento, não é vitaminas, Não, não. medicamento. Aqui a gente está falando uma estatina, nós estamos falando Estatina que é antialérgica? Não, anti-histamínicos são os Ah, tá. Eu tô falando são os remédios. Na Ah, verdade, tá, quando pra chega pressão, né? pressão, para diabetes, para uma questão cardiovascular, né? Então, a partir do momento que essa pessoa teve um diagnóstico, está tomando um medicamento controlado, quando ela vem para o nutricionista, muitas vezes encaminhadas pelo próprio médico, é porque o médico está falando, olha, você vai tomar esse medicamento aqui, mas você precisa mudar, né, a sua vida, a sua mentalidade. alimentação, o seu estilo de vida. Então, nós fazemos uma readequação da alimentação dessa pessoa com o objetivo de estabilizar aquele quadro e não deixar que aquilo se agrave, né? E aí, talvez até parar com a medicação ou diminuir, né? De repente pode ser, não vamos afirmar isso, né? É. Mas a pessoa pode realmente. Porque a tendência é piorar, se A ela tendência é piorar, né? Se ela continuar tomando medicamento e continuar fazendo tudo que ela fazia antes, isso só vai agravar. Mas quando você faz essa mudança de estilo de vida, de alimentação, você ativa mecanismos de autocura no seu corpo. Isso é muito interessante, né? Ela pode não se curar, mas ela pode estabilizar aquele quadro e manter a dose do medicamento estável, né? Mas o que você falou é verdade. Muitas pessoas procuram medicamentos como uma pílula mágica. A gente está vendo aí, por exemplo, a busca do emagrecimento através das canetas, né, emagrecedoras, os análogos de GLP-1. Não vamos fazer propaganda de nenhuma marca. Então, o que acontece? Esses medicamentos, eles, quando usados, né, com a recomendação médica, numa dosagem específica para aquela pessoa, eles têm sido, assim, revolucionários. E a alimentação tem que ser modificada nesse momento, claro. E pós também, né? Então, porque você não tem fome no momento, mas e depois? Você pode ter efeito rebote, né? A verdade é que, assim, ó, a caneta, ela é uma ferramenta para ajudar uma pessoa que tem uma questão fisiológica muito complexa, que jamais iria emagrecer sem uma ajuda de algum, né, recurso, algum apoio. Mas ela precisa entender que esse momento que ela está tomando o medicamento é o momento em que ela precisa mudar toda a alimentação, mudar o seu estilo de vida, condicionar o corpo dela a receber uma quantidade de calorias menor, com estratégias mais sacietórias para ela diminuir essa compulsão alimentar, né? Porque o medicamento não é para a vida toda. E quando ela parar, se ela não tiver feito toda essa mudança de alimentação, ela vai ter o efeito rebote. Você acha que nesse caso é importante tanto a intervenção nutricional quanto psicológica, né? Muitas vezes é preciso também a questão do psicólogo, né? É um tratamento multidisciplinar, a meu modo de ver, tá? Porque... Como tudo.
Hoje em dia, né, ela vai precisar de um personal também, né, para ajudar na A academia. estética, quer fazer uma gordura Exato. localizada, um É. tratamento. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que tem obesidade grau 3, por exemplo, se ela começa a tomar a caneta, logo ela já começa a perder um pouco de peso, ela tem mais ânimo de ir para uma academia, ela se sente motivada a aderir ao Aí cardápio, à pode causar uma dieta, flacidez, aí já né? vai para a estética, Então, né? tudo isso precisa envolver uma quantidade de profissionais, né, para reverter um quadro que foi construído ao longo de uma vida, muitas vezes, E né? não achar que é mágica, né? Não é mágica. Tomar caneta e dar o efeito rebote. Como Sim, eu até vejo pessoas que fizeram a bariátrica e depois engordaram tudo de novo. sim, Porque não exatamente. mudou a mentalidade, É né? verdade. Que aí teria que ver com uma intervenção principalmente psicológica antes, durante e depois, e Sim, nutricional também, porque vai ter períodos que ela vai comer menos, mas depois o organismo vai se se acostumando, adapta, e né? aí você vê o nível ali de alimentação que vai ser adequada para aquele tipo, aquele biotipo de pessoa, né? É verdade. Legal. Vou para uma próxima pergunta, tá? Motivos por quais as pessoas estão buscando a nutrição e que muitos desconhecem, né? Desconheciam até então e agora tá tendo uma busca maior, não tá? Sim, eu acho que o papel do nutricionista hoje, ele evoluiu muito, né? Agora, se antes a imagem do nutricionista estava muito ligada com aquele cardápio, com dieta restritiva para emagrecer, né? A gente ainda tem essa demanda, mas nós temos também pessoas hoje buscando mais saúde, mais longevidade, né? Além de pessoas que chegam realmente com diagnóstico de doenças como hipertensão, cardiovascular, e precisam fazer essa readequação alimentar. A gente tem pessoas que buscam a questão de por questões de sensibilidades alimentares, né? A gente ouve muito falar de intolerância à lactose, alergia ao glúten, mas existem inúmeras Eu outras mesmo eu alergias. tenho intolerância à caseína, que é a proteína do leite, que Exato. não dá para saber pelo exame de sangue. Você tem um teste específico para isso, né? Eu fiz um teste genético, mas o teste que eu detectei isso foi tomando algumas coisas e vindo que eu ficava mais Aham, inchada, etc. Então eu vi, tanto é que eu tomo whey vegano, sim, sim. o leite vegetal, já me acostumei super. Hoje tem muitas coisas, né? Tem muitas. Nós temos, por E exemplo, saborosas, não é que vai é, falar, não é difícil. é ruim porque não Não, tem. muito saborosas mesmo. Não é difícil de se acostumar, de fazer essa mudança como era alguns anos atrás, né? E a gente tem também a questão da filosofia de vida, né? Pessoas que querem adotar o vegetarianismo, o veganismo, pessoas que praticam atividade física, querem, né, ter uma composição corporal melhor, um melhor desempenho, performance, né? Pessoas que querem fazer um teste genético para ver quais são as predisposições genéticas Já para né? prevenir os alimentos que Exato. não devem ser ingeridos. Sim, Então, só para complementar, você trabalha com nutrição esportiva, qual mais? Modulação intestinal, saúde da mulher, né? As questões de doenças metabólicas e faço também a parte de modulação epigenética, que, Que é? que incorpora aí os testes genéticos, né? Ah, tá. Então, a tecnologia tem auxiliado muito nisso, né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente consegue ter uma gama de informações na prática clínica que nos permite fazer uma nutrição de precisão, como é bem conhecido esse termo, né? Então, além de pesar a pessoa ali numa balancinha, a gente tem a bioimpedância, por exemplo, né? Que nos permite conhecer a massa muscular daquela Gordura pessoa, a visceral. massa de gordura, gordura visceral, eu consigo saber qual é a taxa metabólica daquela pessoa, porque se ela quer emagrecer ou ganhar um pouquinho de massa muscular e tem uma taxa metabólica muito baixinha,
Aí complica, né? Então, Então, quando nós vamos é marcar difícil. o meu... Vamos marcar, a hora que você Eu quiser, a tenho o meu gente último, marca. acho que eu fiz... Ai, faz uns 2 meses. Aí é até bom pra gente poder fazer um comparativo, né? Sim, sim, é. A bioimpedância é muito legal para você ir evoluindo, ver a sua evolução, né, ao longo do tratamento. Porque eu falo assim, olha, uma consulta nutricional não vai mudar a sua vida, né? É muito interessante você ter esse acompanhamento por um período para que você consiga atingir um objetivo, para você consiga se autoconhecer e começar a fazer essas escolhas conscientes que a gente Então, de 3 a precisa, 6 né? meses, o interessante é passar uma vez por mês com você. E Sim, em todas essas consultas, né? Você faz a faço. bioimpedância, o teste genético é uma coisa à parte. Sim, o teste genético, ele é uma ferramenta, um tratamento, um programa diferenciado. Por quê? Eu vou ter um painel dos seus genes, né, do seu DNA, e a partir daquelas 80 páginas, né, eu Eu te vou... mostrei o meu, né? Você me mandou, sim. A partir daquelas 80 páginas, você vai ter como o seu DNA metaboliza os nutrientes, né? A sua alimentação. Você vai ver quais são as suas predisposições genéticas de desenvolver uma doença A, B ou C. Com isso tudo, eu consigo montar um planejamento, um cardápio para Já você, com prevenindo. suplementos específicos que vão ativar ou desativar determinados genes que a gente quer, né? Então, isso é um tipo de nutrição extremamente profunda, né? Eu faço essa análise toda vez que você for no consultório, eu vou pegar o seu teste genético e vou olhar com seus exames atuais. A alimentação e a suplementação que eu passei para você na última consulta está melhorando esse painel ou não? Ela está progredindo conforme a gente deseja ou não? E aí Né? você faz os ajustes. Exato, e a gente vai ajustando. Olha, Tá? muito interessante. E a consulta leva quanto tempo, mais ou menos? A gente faz uma consulta de 1h15, 1h30. Pode ser que demore um pouquinho mais na primeira consulta, que é aquele momento que eu tô Faz uma conhecendo, né? anamnese, né? Uma anamnese um pouco mais detalhada. A gente precisa entender o momento que a pessoa está vivendo. E aí a gente vai um pouquinho além, né? Da conversa ali, E do assim, para a pessoa questionário. que quer começar, no mínimo são 3 meses de tratamento, vindo uma vez por mês, não tem retorno, mas você dá assistência por telefone, Sim, pelo olha, WhatsApp, como que é? qualquer consulta, qualquer paciente que passe comigo, ele vai ter a consulta inicial, né? E semanalmente eu vou estar fazendo um contraponto por WhatsApp. Eu quero saber como ele está se sentindo, se ele está conseguindo colocar Olha em que prática diferencial. o cardápio, se ele teve alguma dificuldade. Olha, não gosto de comer Tirar uma isso, foto, te mandar para ver se tá né? correto ali. Ele vai falar, olha, tô tomando suplemento, já tô sentindo um pouco melhor no sono. Não melhorei, tô sentindo um pouco de ânsia com tal Então você tem suplemento, esse tá? acompanhamento Eu semanal faço pelo isso WhatsApp. semanal, Olha, gente, semanal. olha que diferencial isso. Porque você vai esperar o retorno com a nutricionista depois de 1 mês ou mais para falar que não deu certo isso e aquilo, né? Uma coisa é importante, Carol, uma consulta nutricional que você entrega e passa toda a responsabilidade pro paciente, ela tem uma grande chance de não acontecer conforme planejado, né? Eu entendo que o meu papel enquanto profissional de nutrição é ajudar e facilitar para que o paciente consiga colocar em prática as minhas recomendações, porque é meu interesse que ele tenha sucesso, né? Com todo aquele planejamento que foi feito, com todas as estratégias que a gente determinou. Então, eu tenho essa preocupação em estar ligando e falo, olha, se você não se adaptou com esse cardápio, eu faço um ajuste para você antes do próximo retorno. Sim. Porque eu não posso deixar que daqui 1 mês ele chegue para mim, não consegui fazer nada daquilo que você falou. Puxa vida, né? Isso não fica bem nem para mim, né? Que enquanto profissional,
E, assim, é muito frustrante pra mim também saber que aquela pessoa Não, não conseguiu fazer nada. e com certeza, porque assim, a maioria dos nutricionistas, você fala com a secretária ou você manda um e-mail até responder, até chegar o recado. E não é igual a consulta dela, que você fala diretamente com Sim, ela. No máximo, você pode falar com a nossa recepcionista, a recepcionista passa para ela, se ela tiver atendimento, e ela manda um áudio e a nossa recepcionista encaminha esse áudio explicativo. Caso ainda não esteja esclarecido, aí pode falar diretamente com você, né? olha, sempre pode falar direto comigo. Eu gosto de estar respondendo a Acompanhando. pessoa, gosto Não, de não, eu digo esclarecer as isso que a Grazi dúvidas, pode te né? auxiliar, né? Nossa Sim. recepcionista aqui, às vezes você pode estar atendendo a Ah, pessoa. sim, Se eu não responder a mensagem é porque eu estou em E aí, atendimento, aí às mas vezes você tá no com a mesmo agenda dia eu costumo lotada, responder. aí ela manda essa mensagem, na hora que você Sim, tiver um intervalo, você responde, e depois no final do dia, se preciso, você entra em contato direto com com o certeza. paciente. E agora eu É. queria entrar num outro assunto aqui com você. Só voltando um pouquinho aí Tá. na questão desses serviços, né, agregados que a gente costuma. Para algumas pessoas também, a gente oferece um serviço tipo, olha, então eu prescrevi esses suplementos para você. Você quer que eu faça o orçamento para você? E eu já costumo fazer com algumas farmácias que a gente tem contato, que são farmácias que Você têm conhece o um respaldo. certificado, né? Tem uma seriedade, a gente já conhece o serviço de qualidade, a matéria-prima deles. Então, eu faço orçamento nesses E lugares, a pessoa encaminho para escolhe. a pessoa escolhe. Se ela falar assim, olha, Gente, de mão você quer que eu beijada. compre para você? Também posso fazer isso. Porque eu atendo pessoas, às vezes de 60, 70 Que anos, tem uma né? Que tem um pouco de dificuldade. dificuldade. Então, Gente, a gente faz isso vocês estão também. entendendo o diferencial? Fala no WhatsApp, dá toda assistência semanalmente, faz orçamento em mais de 2, 3 farmácias. Se quiser, compra para você. Ah, gente, é demais, né? Por isso que vocês têm que entender o valor e a importância que está agregado em todos esses serviços, né? Com certeza. Eu entrei exatamente na parte de. Você falou de suplementação, mas no caso, manipulado, né? Mas eu Sim. queria saber sobre a creatina, a glutamina e os pré e probióticos, que inclusive eu tomo da mesma marca, a glutamina e o prebiótico da Vitafor, pode me patrocinar, tá? Eu tomo esses e gosto, né? E foi indicado pelo nutricionista. E falam, hoje estão falando muito da creatina, inclusive fizeram até uns testes que algumas não tinha tanta eficácia. Sim, Agora eu sim. compro aquela que tem o Que tem o selo, né? selo, Que é né? a Creapure, né? Que fala, Sim, Creapure, não sei se é sim. o modo correto de dizer. A creatina pode ser usada em qualquer idade e ela segura mesmo a massa muscular, retarda, ajuda a segurar a perda da massa muscular, principalmente depois dos 35 anos, quando começa o processo de envelhecimento, ou 40 que intensifica e tudo mais. Tá. A creatina, ela é um suplemento realmente, assim, muito bom e tem sido cada vez mais recomendado, né? Vamos voltar aqui naquela questão de tudo tem seu tempo, seu momento, né? E a sua indicação. Então, nós temos, por exemplo, 3 tecidos no nosso corpo que absorvem a creatina, que é o intestino, cérebro e músculo. Então, ela é muito conhecida por esse papel que ela faz de Bem global, né? ajudar na massa muscular. Mas ela é excelente para modulação intestinal, por exemplo. Ela tem sido usada, inclusive, para tratamento de pessoas com problemas neurológicos, idosos, né, com demência, Então, é nesse muscular, sentido. como que é? Muscular, intestino e cérebro. Olha, então ela é maravilhosa É. mesmo. Mas, por exemplo, como você falou, em todas as idades, uma criança não
tem tanta necessidade de usar uma sim, creatina, sim. né? Assim... E antes só falava, toma creatina quem treina. Não, você pode tomar mesmo sem treinar, Você né? pode tomar mesmo sem treinar. A gente precisa ter alguns cuidados, né? Porque tem a dose adequada, você Eu já tô precisa... tomando dose dupla já. Você precisa saber se aquela pessoa tem algum problema renal, porque, né, se Pode tem a sobrecarregar, creatina, né? pode causar uma sobrecarga no rim. Eu Então, a acho que é gente, importante fazer o check-up como todo suplemento, anual ou né? até 2 vezes por ano, né? Sim. Pra ver como que tá toda essa parte aí de hormonal, Sim. vitaminas, o que tá em deficiência, o que não tá. Eu- Porque fica mais fácil pro profissional. Eu sou suspeita pra falar, eu adoro fazer exame, né? Tem gente que não gosta, mas eu falo assim, gente, eu tô tirando uma foto de mim por dentro. A gente não gosta de tirar foto, então é legal você ter, né, os seus exames laboratoriais e saber como é que tá o seu corpo, né? Pra que a gente vai esperar daqui, tô sentindo uma dor aqui, vou fazer um exame, aí vai lá, né? Tem alguma coisa ruim? Faz todo ano, uma vez por ano não custa. Quanto antes você descobrir qualquer coisa, a chance de cura, a chance de você reverter é muito melhor, muito né? maior, né? E melhor. E a glutamina, que papel que ela tem? Tá. A glutamina também, ela tem eu, na minha prática clínica, uso muito para a questão gastroentérica, né? Então, a glutamina, ela é um aminoácido que ele é fundamental na regeneração da mucosa gástrica, né? Então, pessoas que têm uma gastrite, pessoas que têm uma disbiose, pessoas que têm refluxo, a gente usa a glutamina, né, para garantir que essa mucosa esteja íntegra, né, que ela seja regenerada. Sem ser uma pessoa atleta, sem treinar, sem nada. Porque tudo isso era whey, era só para quem treinava. Sim. Creatina, glutamina, né? Então fica a dica aí. Óbvio que todo mundo tem que treinar, fazer um esporte, fazer um exercício físico. Mas mesmo você que não faz por algum motivo, você pode estar suplementando sim com a creatina, a glutamina, porque ela tem muitos benefícios, né? Pode, mas é isso que a gente está falando. Primeiro, a gente precisa de um profissional para te orientar, né? Eu não posso pegar assim... Não, eu fui orientada. Com certeza, um profissional que avalie seus exames e que veja, né, a dosagem, que veja, né, a condição que você pode estar suplementando. Isso é importante porque como eu trabalho também com pessoas 40 a mais, né, eu tenho idosos, né, e que têm determinadas condições e não podem. Né? Porque pode sobrecarregar os rins e tudo mais, né? Então, você tem, por exemplo, ou gestantes. Uma dosagem mais baixa. Gestantes, a gente tem uma recomendação, não temos estudos ainda, assim, parrudos contra a glutamina. Então, durante a gestação, a gente tira a glutamina. Gestante tudo isso, né? Tudo isso a gente precisa ter esse cuidado. Né? Gestante não pode nado, porque você vai fazer um teste em gestante... Que mãe que vai deixar fazer um teste para ver se vai dar ruim ou não pro filho? Isso é complicado, né? E eu que tenho intestino preso, né? Também é genético isso. Minha mãe não tem, mas meu pai tem. Eu tomo aquele Sim-For da Vitafor, que é um pré e probiótico. Sim. Ele é legal, né? Conheço, muito bom. Mas mesmo assim, às vezes meu intestino não funciona. E olha que eu bebo água. Porque às vezes no dia a dia, na tensão e tal, eu tô tentando outras alternativas. Eu tomo chia, psyllium, eu tomo aquele Faber+, tomo muito mamão, ameixa seca. Mas meu intestino é fogo, viu? Muitas vezes a questão da constipação, ela não é só a quantidade de água, né? Mas a quantidade de fibra também. E isso tem que estar num equilíbrio para formar massa, né? Então, a gente precisa estar avaliando. Existe alguma outra condição que faz com que o seu intestino seja um intestino mais constipado? Né? A gente tem toda uma questão emocional também, né?
precisamos ver como é que tá a Minha sua avó- microbiota. A minha avó tá? tinha, meu pai tem, e eu também tenho. É. Só que eu me cuido mais, né? Eu bebo água, Sim. tudo. Meu pai, eu já dei várias garrafas de água, já fiz de tudo. E eu Sim. falei pra ele, pai, passa com o seu geriatra, né? Toma creatina, glutamina, porque eu tô vendo agora tá com 68, 69, o quanto que ele perdeu de massa muscular. Porque antes ele jogava tênis, parou com dor no ombro, tem que operar, não quer operar, porque tem que ficar sem dirigir. Enfim, a minha mãe também, mas meu pai mais, porque ele sempre teve uma panturrilha grossa. E eu vejo os braços dele fininho e o abdômen um pouquinho mais saliente, né? E ele sempre teve uma perna grossa, uma panturrilha grossa, jogava bola, tênis, sempre gostou de esporte. E agora o braço não aguenta mais, né? A parte do tênis, né? E aí ele tem que fazer a musculação para poder. Aí ele quer fazer fisioterapia. Eu falei, fisioterapia você vai fazer na hora que der o problema. Para você ter jogar tênis, você tem que fazer o fortalecimento. Porque eu, como educadora física, faz o fortalecimento, antebraço, braço, para não sobrecarregar o ombro. Aí sim você consegue voltar a jogar tênis. Mas precisa ter o estímulo, né? A gente precisa em todo momento estar cuidando. A alimentação, o estímulo, né? Para ter o ganho de massa muscular. Só a musculação não vai fazer efeito, só a alimentação também não vai. E então, a minha mãe falou, fazer caminhada. Eu falei, né? caminhada você não tá ganhando massa muscular nenhuma, pelo contrário. A caminhada ela é um exercício bom, vai fazer vai ter um benefício, mas é um outro tipo de benefício. Para ganhar massa muscular, cardiovascular, né? A gente tem que, né, fazer aquele esforço. Peso, viu? Tem a Pilates, que é excelente, tem a hidroginástica, tem a própria robótica agora, né, que faz a eletroestimulação, mas nada substitui a musculação, gente. É verdade. Então, às vezes a gente tem fases, períodos como eu aí, muito trabalho, a gente acaba deixando um pouco de lado, mas tem que voltar à rotina da musculação, porque ela é importantíssima. Sim, para todas as idades. É verdade. Todas as idades. Para você ter um envelhecimento sem depender de outras pessoas, ter uma autonomia. Sim, né? Com certeza. Principalmente nas pernas, né? Então, você perde essa massa muscular e aí você vai enfraquecendo, aí pode ter uma fratura e aí a coisa ladeira abaixo, né? A gente já sabe que a nossa reserva, está nesses músculos, né, do fêmur. Então, a gente precisa conservar uma massa magra para a gente ter uma imunidade melhor, para a gente ter uma longevidade, né? Então, hoje, preservar músculo para nós é, assim, imprescindível. E não é só por estética, é por saúde. Além da alimentação, os exercícios, os suplementos e as manipulações podem ajudar. Ajudam muito. Principalmente 40 mais, né? Sim, com certeza. Ok. A nutrição na era da inteligência artificial. Vamos falar sobre isso agora. Risco ou oportunidade? Falando em tecnologia, estamos vivendo na era da inteligência artificial, como todos sabem, que permeia em tudo. E na nutrição não é diferente. Vemos pessoas pedindo ao chat GPT ou as IAs para criar dietas, planos de treino e até listas de suplementos. Qual é o grande risco por trás dessa aparente facilidade? Nossa, essa pergunta é demais, porque é super atual, né? Com certeza. E é um risco muito sério, né? A gente já falou aqui de como a suplementação precisa ser orientada por um médico ou um nutricionista que o qualificado, o chat GPT, né? Não pode fazer isso. Sim, essas IAs, por mais avançadas que sejam, elas produzem respostas baseadas em padrões de dados, né? Ela é uma coisa geral, né? É personalizada. Não é personalizada. Ela pode recomendar, por exemplo, o que a gente estava falando aqui, uma creatina para uma pessoa que tem um problema renal, né?
ela não sabe o seu histórico, ela não tem o discernimento clínico de um profissional, ela não conhece Não tá vendo a pessoa, não tá o pegando. estágio da sua vida, né? Ela não tem essa conversa que o profissional tem quando você está ali sentado com o paciente, ele está se queixando, o profissional ele está ouvindo aquela pessoa e já pensando, fazendo correlações, né? Imaginando, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. A IA não. A IA ela vai fazer conforme os padrões de dados, é uma coisa mais genérica, né? Então, existem riscos. De ambos, né? Com certeza. Então, é um alerta muito sério isso, Com né, certeza. gente? Não dá para fazer dieta, não dá para certas coisas você usar o chat GPT e as IAs para facilitar e você pode estar prejudicando muito a sua saúde. Por outro lado, a tecnologia não é só uma vilã. Como a inteligência artificial, quando usada pelo profissional qualificado, está de fato beneficiando a prática clínica e trazendo resultados reais para os pacientes. Como é isso? É maravilhoso, porque é como se você tivesse uma super assistente na sua prática, né, no seu consultório. Então, eu uso um sistema de nutrição que, vou falar o nome, é o Diet Smart, e ele tem uma IA. É o primeiro sistema de nutrição que possui uma Como IA que chama? integrada, Diet Smart. Ah. E ele consegue fazer para mim várias análises e correlações que eu demoraria dias para fazer. Então, quando eu tenho lá os resultados dos testes genéticos e exames laboratoriais, eu coloco isso naquela IA, ele já é treinado e já tem todos os parâmetros. Você já colocou tudo isso. E é específico para nutrição. É específico para nutrição. Ele foi desenvolvido por um profissional, né, aqui do Brasil, inclusive, que é, assim, uma pessoa referência. E aí você baixa, tem um app, um aplicativo? Ele tem, eu consigo passar um aplicativo pro paciente fazer o acompanhamento, né? Obviamente, essa parte dos exames, ela é uma informação minha. Mas ele cria um gráfico para mim, tá? Mostrando quais os pontos críticos daquele paciente, quais os pontos fortes, o que eu tenho que estar me preocupando nas próximas consultas. Então, a IA, quando ela é usada pelo profissional, ela é uma ferramenta incrível. Ela otimiza muito o meu tempo para eu ficar ali conversando com o paciente, podendo fazer essa investigação, né? Que é o nosso papel. Que é as perguntas que você iria fazer de que qualquer eu já maneira. ia fazer de qualquer maneira. E aí, então, dependendo da resposta, desculpa te cortar. Sim. Dependendo da resposta, você já entra você mesmo, Karen, pessoa, e já introduz ou põe outras perguntas ali diante da resposta que ele der, né, o paciente. Quando ele me manda, na minha consulta, eu tenho uma pré-consulta. Eu quero os exames da pessoa antes dela passar comigo. Então, isso eu já coloco no Diet Smart, na IA. Ele vai fazer todas essas correlações para mim, esse gráfico. Na verdade, ela que me manda o arquivo de exames dela. E você, né? E eu faço o upload você coloca no sistema. E aí, depois que ela passa por consulta... Quando ela vem na consulta, eu já avaliei aqueles exames. Eu já sei quais são os problemas de saúde que aquela pessoa tem. Nossa, obviamente, isso facilita muito, né? Obviamente, ela tem as queixas. Ela vem pra mim, às vezes, e fala, eu quero emagrecer. Não, e aí você já pensou no que fazer, como programar aquela dieta. Não é uma coisa que você... Nossa, você tem isso? Deixa eu pensar que eu vou fazer. Não, você já sabe, tem toda uma preparação. Se a gente não faz essa pré-consulta, uma consulta demoraria 5 horas, porque, na verdade, para eu fazer toda essa avaliação, eu pego esse relatório que a IA gera para mim, dentro do Diet Smart, e eu vou avaliar isso com muito cuidado. E a gente tem várias estratégias, mas eu vejo que a pessoa, por exemplo, tá com problema na tireoide, toma determinados medicamentos, isso tudo ela vai me passar num questionário que eu vou enviar antes da consulta, né? Tudo isso é parte da pré-consulta. Então, eu já sei, olha, eu preciso de alguma coisa aqui para melhorar a dieta dessa pessoa em termos de tais e tais nutrientes, para
ver se a gente consegue estimular essa tireoide, para a gente ver se a gente consegue dar um boost no metabolismo dela. Legal. E você também costuma passar receitas, ou nesse aplicativo tem receitas ou não? Receitas De de alimentação. alimentação. Ah, tá. Sim, eu encaminho também, sempre nas minhas consultas, encaminho um livrinho de receitas. Se a pessoa vai fazer uma low carb, por exemplo, eu tenho um livrinho específico para low carb. Se ela vai fazer uma dieta mais hiperproteica, eu tenho um livrinho de receitas. Eu sempre passo para a pessoa esse Que aí livrinho. as pessoas que têm tempo e gostam de cozinhar, ou até Exato. mesmo passar para a pessoa que vai cozinhar para ela, seguir ali Sim, essa linha, né? com certeza. Nossa, muito interessante. Então, vocês entenderam o diferencial da doutora Karen Moraes como nutricionista e naturopata? Acho que aqui deu para explicar bem, né? Como o trabalho dela funciona, o que é o diferencial dela e o valor que está agregado em todo esse trabalho que ela faz antes, durante e depois. E para finalizar aqui, Karen, foi maravilhoso o nosso bate-papo, mas a gente tem muito assunto Com ainda, certeza. né? Vamos Nossa, ver. dava para falar Gente, vocês muitas horas. tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários sua pergunta. A gente tenta responder. Ou se for uma pergunta de muita relevância, a gente traz como tema para um próximo programa, né? Sim, com certeza. Então, deixa aí seu recado, se você gostou desse programa, se você gostou dessa entrevista, se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui que eu e a doutora Karen a gente responde, e também pode trazer um novo programa com o tema que você deixar aí no recadinho pra gente. Karen, para fecharmos aqui a nossa conversa, qual mensagem mais importante que você gostaria de deixar para quem nos assiste nesse momento? Então, eu falo para todo mundo que a nutrição ela é uma arma poderosa, né? E que está ao alcance de todas. Então, cada refeição que a gente faz é uma oportunidade de você nutrir o seu corpo, prevenir doenças e construir a saúde que você quer ter. Comece hoje, comece pequeno, mas comece construindo hábitos, não seguindo dietas, né? Acho que o mais importante é você construir hábitos que sejam permanentes, né? Que durem aí toda a sua vida, para que você possa ter realmente saúde. Então, invista na sua alimentação como uma forma de alcançar a saúde. Como que antigamente falava, eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo... Tinha dois termos, por exemplo, eu tô fazendo treinando, ou você está fazendo... Regime. Regime. Estou fazendo regime. Gente, não se usa mais regime. Você está fazendo uma dieta personalizada para você. Igual hoje a gente fala, estou fazendo, treinando, estou fazendo musculação, estou fazendo pilates, estou fazendo yoga. E antes a gente usava o termo como que era? Estou de regime. Como é, Leandro? Como antigamente. Vou perguntar pro menino. Ele não o menino vai é saber. 26 anos, antigamente. Não, a gente falava assim, Ai, peraí que vai vir a palavra. Eu tô treinando. Não. Hoje a gente usa tô treinando. Estou malhando. Estou malhando. Gente, você tá treinando, tá dando treinamento. Seja de jiu-jitsu, de um esporte, de musculação. Você não tá malhando. Isso ficou pro passado, tá, gente? Então a gente usa, estou fazendo dieta e estou treinando. Perfeito, casal perfeito. E se vier uma psicóloga aí para ajudar aí, melhor ainda, E eu vou né? te falar, eu não gosto muito desse termo, eu tô fazendo dieta, né? Eu eu estou mudando a minha alimentação. Porque ninguém gosta de viver de dieta, né? Quando você fala que tá de dieta, você já imagina que você tá sofrendo, que você tá restringindo, o seu cérebro te boicota. Então, eu mudei minha alimentação, né? Tô numa mudança alimentar. Numa mudança alimentar. Olha, gostei. Eu até vou escrever aqui. Mudança alimentar. Muito bom. E
você deixou essa mensagem inspiradora aqui pra gente, né? Dessa questão da nutrição ser uma arma poderosa, Sim. dessa mudança alimentar, né? E eu queria te agradecer, né, por essa conversa tão rica, tão esclarecedora. Tenho certeza que muitos espectadores sairão daqui com uma nova perspectiva de mudança alimentar. Sim. Não é nem dieta, não é nem Regime. muito bem regime, não é regime, não é dieta, é mudança alimentar, é mudança de Pensamento, né? De mentalidade. de mentalidade. E acho que eles vão, os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, acho que vão ver tudo isso com uma nova perspectiva, né? E eu agradeço muito a oportunidade, novamente, de você ter vindo aqui. Foi um prazer. E as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, pode voltar. Se você tiver algum tema específico, a gente fala desse tema. E também quero agradecer você que nos acompanhou aqui até o final desse programa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu recado aqui embaixo pra gente, com alguma coisa que a gente possa trazer a mais aqui para esclarecer ainda mais. E é isso. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um programa com a nutricionista e Karen. Qual é o nome do novo evento? Gente, essa é a hora do Siri falar. E olha que tá para um novo evento. Mudança alimentar, mudança de hábito. Pronto, Siri. Obrigada, Carol, pela oportunidade, viu? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.